Que a graça de Jesus esteja conosco nesta hora. As palavras do Senhor são consolo, abrigo, ensino, e nós realmente glorificamos o nome de Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez e ainda fará. O mês de outubro, normalmente, para nós, reformados, nós comemoramos o dia da reforma no dia 31 de outubro. E por isso o mês todo é sempre um mês alusivo a este marco na vida da igreja. E com a graça de Deus, nós hoje estamos iniciando um período de jejum e oração. Todas as famílias da igreja receberão hoje, das mãos do conselho, um livro que será o nosso norte para os próximos 40 dias. E nós cremos que Jesus já está falando aos nossos corações, porque o que precisa ser reformado, na verdade, é a nossa mente, o nosso coração. Nós temos tudo a ver com isso. Nós permitimos que o Espírito haja com liberdade em nossa vida, não é verdade? E se assim o é, nós cremos que o melhor ainda está por vir. Reformando a nossa mente, reformando o nosso coração, reformando o jeito de ser igreja, para sempre voltarmos ao esteio da palavra. Sempre voltarmos a este estribo, este fundamento que é a palavra do Senhor. A expressão igreja reformada, sempre se reformando, faz menção a uma igreja que precisa se adequar sempre que se desviar da palavra do Senhor. O século 21 é um tempo dinâmico, é um tempo onde a igreja está sendo questionada, a perseguição aos cristãos é velada, mas existe, e os verdadeiros cristãos certamente se destacarão pela vivência, pela prática da palavra. Se reformar quer dizer voltar à centralidade de Cristo na palavra. Portanto, nós realmente pedimos que os irmãos entendam que é um período de reflexão, é um período de ajuste, é um período onde nós precisamos permitir a ação de Deus em nossa vida. Assim sendo, nosso estudo de hoje tem um título: Marcas do verdadeiro cristão. Vamos dizer isso juntos? Marcas do verdadeiro cristão. E eu convido então a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11, versos 25 e 26. Atos, capítulo 11, versos 25 e 26. Se você estiver com sua Bíblia, você pode localizar. O texto também está projetado. Mas vamos nos concentrar de forma íntima. Vamos permitir mesmo que a nossa mente esteja totalmente voltada para este estudo. É muito importante nós juntos estarmos com a mesma disposição mental. Permitir a ação do Espírito e toda a igreja em sintonia. Permitir que a palavra do Senhor, essas palavras de vida, possam realmente mexer, cutucar aquilo que realmente precisa ser feito. Atos 11, 25 e 26 nos dizem assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. Pai, eis-nos aqui, a Tua palavra é viva e eficaz. São palavras de vida, palavras que como águas podem ser derramadas em nossa vida para lavar, para purificar e trazer realmente um novo nascimento pela água, pela ação do Espírito em todos nós. Ajuda-nos, em nome de Cristo, no nome dele apenas nós oramos. Amém. A história de Barnabé e Saulo é uma história bastante peculiar.
E o livro de Atos nos mostra a proximidade desses dois homens. Saulo se converteu, depois de algum tempo passou a ser chamado de Paulo. E Barnabé foi o líder espiritual dos primeiros dias da conversão de Paulo. E Antioquia passou a ser a cidade sede dos cristãos. E este é o cenário onde pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. E se você tiver uma caneta, um marca-texto, eu convido você a grifar essa expressão, chamados cristãos. Porque em toda a Bíblia existem apenas 3 menções. Aqui no capítulo 11, também no capítulo 26 de Atos e em 1 Pedro capítulo 4, verso 16. Apenas nessas 3 situações o cristianismo é identificado com pessoas que são chamadas de cristãos. E neste cenário de Atos 11, Barnabé e Paulo permanecem durante um período na cidade de Antioquia, ensinando as pessoas acerca daquilo que Jesus já havia feito. Os evangelhos ainda não tinham sido escritos, era tudo muito recente, era tudo muito novo. Paulo percebeu a ação de Jesus naqueles dias, e quando foi questionado por Jesus na beira do caminho, quando o Espírito revelou a Paulo que ele precisava mudar de vida, ele realmente teve um encontro especial, sua vida mudou, antes do encontro e depois do encontro. E Barnabé acolheu Paulo, Paulo passou a ensinar as pessoas daqueles dias com intrepidez. E por causa do ensino da palavra, por causa do testemunho, por causa da similaridade dos discípulos com Jesus, eles foram de fato chamados cristãos. De forma que gregos e romanos identificavam que aqueles que se pareciam com Jesus, aqueles que falavam acerca da obra de Jesus, aqueles que viviam a palavra, eram estes os cristãos. Estas eram as marcas verdadeiras dos discípulos de Cristo. Hoje em dia, parece-nos que a terminologia está um pouco banalizada. A palavra cristão, a palavra evangélico, parece muito mais uma moda, parece muito mais algo passageiro, que tanto faz. Pessoas que são fãs das obras de Jesus, pessoas que são fãs da prosperidade que Ele pode proporcionar, pessoas que são fãs dos milagres, pessoas que até reconhecem em Jesus uma pessoa notável. Mas será que é o suficiente para ser reconhecido como cristão? Será que admirar Jesus é o suficiente para de fato ser associado? O discípulo é aquele que tem consigo as marcas de quem ele segue. Era muito comum o discípulo acompanhar de perto na caminhada e receber em sua roupa, em sua pele, o pó do seu mestre. O mestre caminhava, o discípulo caminhava atrás e recebia ali em sua pele, em seu rosto, a poeira que era levantada pelo seu discipulador, pelo seu mestre. É assim que nós vemos os cristãos sendo destacados em Atos capítulo 11, nos versos que lemos. E a palavra discípulo tem a ver com disciplina, disciplina de seguir, disciplina de fazer o que de fato o mestre fez. E é só por isso que nós precisamos ousar receber este título de cristão. Com disciplina seguir o mestre, com disciplina atender a palavra, com disciplina fazer a diferença. É nesse sentido que nós precisamos seguir a Cristo, pertencer a Ele e de fato ousar, querer receber esse título de cristão. Vamos ver então algumas situações. E para isso o primeiro ensino é que o cristão verdadeiro é nascido de novo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João e ler ali, no capítulo 3, uma passagem
emblemática que nos mostra Jesus ensinando a um fariseu o que de fato precisaria acontecer. Localize o capítulo 3, versos 1 a 6. João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Que nos dizem assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos era um homem religioso, fariseu e autoridade entre os judeus. Os fariseus naqueles dias, eles reservavam tempo para estudar a palavra, tinham o hábito de orar até 5 vezes por dia. E nós vamos ver, você que vai hoje iniciar a campanha de jejum e oração, você vai perceber que nos primeiros textos, quando falamos sobre as bem-aventuranças, nós percebemos que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, bem-aventurado é aquele que reconhece que não tem nada em si e que precisa do Espírito Santo de Deus. O fariseu não era pobre de espírito, ele achava que ele merecia salvação. O fariseu não reconhecia Jesus como mestre, como Senhor. O fariseu era um religioso que tinha uma forma de adorar a Deus e não gostava de ser questionado. Nicodemos era um destes homens e que foi procurar Jesus na calada da noite. Ele não queria ser visto, ele não queria ser associado a Jesus, mas ao chegar perto do mestre ele disse: eu percebo que o Senhor tem algo de diferente, o Senhor é mestre, e só pode fazer o que fazes se de fato o Senhor estiver vindo da parte de Deus. Nicodemos, ele está tentando associar a vinda de Jesus com sua religião. Nicodemos está tentando casar as duas realidades. Nicodemos havia em seu coração a dúvida de que aquilo que ele aprendera a respeito das Escrituras, ele como um judeu praticante, ele conhecia Isaías que dizia que o Mestre haveria de vir, que o Messias deveria vir, o Deus conosco, o Deus presente se manifestaria. Nicodemos está de antenas ligadas, ele está tentando associar as promessas do Antigo Testamento com a vinda de Jesus. E Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, você de fato, a sua dúvida procede, eu venho sim da parte de Deus, mas se não houver novo nascimento, se não houver realmente arrependimento, convicção do arrependimento e mudança de vida, não é possível que alguém queira realmente herdar alguma coisa da parte de Deus. Só pode ver o reino de Deus, só pode conhecer a salvação aquele que nascer de novo. E Nicodemos agora fica em xeque. Ele, o religioso, não gostava de ser questionado, e ele está tentando agora de alguma forma se esquivar das teias de Jesus. E ele pergunta: será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? É lógico que não. É evidente que não. Mas parece que a gente quer banalizar a vinda de Cristo. A gente quer tentar propor a Ele algumas condições que não existem. Será que eu tenho que voltar para o ventre materno? Está na cara que não. Está na cara que um fariseu velho, já um religioso, praticante,
Ele está querendo minimizar, está querendo questionar Jesus de forma indevida. Será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus, se fosse um pouco mais sanguíneo, diria: você sabe que não. Você está querendo confundir as coisas. Está querendo me questionar de forma esquisita. Mas na verdade Jesus ensina com paciência: em verdade te digo, se você não nascer do alto, se você não nascer do mesmo Espírito que pairava sobre a face da terra, se você não se curvar em arrependimento e permitir que a tua vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, você não vai conhecer o reino dos céus. E Jesus poderia simplesmente dizer: ó fariseu, a tua religião realmente é o suficiente, a tua forma de viver o cristianismo, de viver os passos de Jesus são notáveis. Mas não, Jesus como que diz para Nicodemos: você pode abrir mão da tua religiosidade, você pode abrir mão das tuas práticas, você pode abrir mão de tudo que você aprendeu, se você resumir em uma só realidade: nasça de novo. Percebo, e você também percebe, que existem muitos Nicodemos nos dias de hoje. Será Jesus que eu tenho que te dar uma porção em dinheiro? Será Jesus que eu tenho que pagar algumas promessas? Recentemente um jovem seminarista, estudante de teologia, morreu nos Andes, porque foi numa escalada tentar encontrar o Espírito Santo de Deus numa escalada. Jesus, eu preciso subir aos Andes para nascer de novo. Este jovem teólogo morreu sem preparo, de forma estúpida, foi tentar encontrar o Espírito Santo. Será que ele não tinha algum mestre, alguém realmente que poderia persuadi-lo? O Espírito Santo não está nos Andes. O Espírito Santo está com aquele que é contrito, aquele que está abatido. Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele habita também com aquele que está com a alma inquieta, quem é pobre de espírito. Nós queremos encontrar atalhos e gostamos de atalhos. Nós, os brasileiros, gostamos da lei de Gerson, do beneficiamento próprio. Nós gostamos do jeitinho brasileiro. E parece que nós queremos dar esse jeitinho brasileiro. Será que eu tenho que voltar para o ventre da mãe? Será que eu tenho que fazer campanhas de 7 dias, mergulhar nas águas? Recentemente lemos a respeito de uma igreja que está simulando sacrifício no altar. As pessoas passam por portas no corredor da igreja e chegam e simulam no altar, simulam ali como se estivessem sendo degolados. E um sangue cênico é aspergido no altar. Eu fico pensando, o Espírito pediu isso? Jesus pediu que fosse assim? É preciso nascer de novo. E esse nascer de novo não é externo, é um nascer interno. O próprio Jesus, no versículo 6 diz: aquele que é um bebê, este sim nasce, porque a fisiologia permite. Ele é gerado no ventre materno e sai à luz. O que é nascido da carne é carne, e todos podem ver. Mas o novo nascido, ele é reconhecido, ele é chamado cristão por nascer de Jesus, por nascer da água do Espírito. Ele é batizado, ele muda de vida, ele entra em aliança e muda de vida. Você é nascido de novo? Ou você resume a tua vida em ritos, em rituais, em religião? Você é nascido de novo? Ou você se ocupa com outras coisas enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? Ou você se ocupa com pensamento em outras coisas, que não em perceber a ação do Espírito sobre a sua vida nesse instante? Nós estamos nos distanciando da palavra, nós estamos banalizando a palavra. Nós queremos que homens interpretem as palavras para nós, e aí a gente descarta aqueles que não são atrativos, a gente descarta aquilo que não é bom, a gente descarta aquilo que exorta, aquilo que realmente confronta, para nos apropriarmos como se fosse uma prateleira. Isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero. Essas são as marcas do verdadeiro cristão. 2 Coríntios, capítulo 5,
versículo 17 nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E se é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que se fazem novas. Se alguém está em Cristo, permite ser plantado nas mãos de Jesus. Tudo aquilo que você aprendeu sobre cultivo, tudo aquilo que você aprendeu sobre autojustificação, autoconfiança, autossantificação, tudo isso cai por terra. Se alguém está em Cristo, pode ser chamado de cristão, porque é nova criatura. As velhas práticas se passaram, as coisas são todas novas, novinhas. É zerar tudo, é formatar o HD. Significa abandonar tudo aquilo que tinha anteriormente e dizer: Senhor, daqui para frente eu começo uma nova história. E aí então começa um processo chamado santificação. E todas as vezes que você se afeiçoa do pecado novamente, você precisa lembrar do novo nascimento. E você precisa então buscar a santificação novamente. As coisas velhas se passaram. O pecado está sempre diante de mim, está sempre diante de ti, mas a nós cumpre-nos dominá-lo. Em segundo lugar, nós aprendemos também que o cristão verdadeiro é uma ovelha de Cristo. E João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. São ovelhas do aprisco de Cristo, não são ovelhas de homens, são ovelhas de Jesus. E infelizmente nós percebemos tantos líderes se levantando para fazer discípulos de si, discípulos pessoais, colocando coleiras em pessoas, escravizando pessoas na ignorância bíblica, para fazer com que estas ovelhas que são de Cristo sejam seguidoras de homens. Não, o foco não está em pessoas, o foco está em Jesus Cristo. E a ovelha de Cristo se destaca por de fato cumprir. Vamos então perceber 3 características da ovelha de Cristo. A primeira delas é que a ovelha de Cristo ouve a voz de Jesus. E não apenas ouve, como se cala para ouvir. Não apenas ouve, como faz com que as coisas ao redor se calem para poder ouvir e discernir a voz de Jesus. Existe muito ruído. Existe muito ruído. E se você não buscar na palavra o ensino, e se você não buscar em Jesus proximidade para segui-lo de perto, pode ser que você esteja vivenciando aquela brincadeira, sabe aquele telefone sem fio? Você ouve de um, que ouve de outro, que ouve de outro, que ouve de outro, e aí você, estão dizendo que é para ser assim. Não é o que estão dizendo, é o que você ouve do Espírito, é o que você ouve da palavra, é o que você descobre nas suas andanças bíblicas. Queridos, eu quero fazer um apelo a esta igreja. Leiam a palavra de Jesus. Como que você ouve a voz de Jesus? Se debruçando no colo de Jesus para ler os ensinamentos. Se você não tem paciência para ler a Bíblia, você também não tem tido paciência para ouvir a voz de Jesus, porque os ruídos são muitos, e o Espírito age na palavra. O Espírito age enquanto um pregador prega a palavra. Há um espírito enganoso, e que nós sabemos que existe, porque pessoas que às vezes, até mesmo com a palavra na mão, estão enganando pessoas. Até mesmo citando textos bíblicos, estão escravizando pessoas na ignorância, no analfabetismo bíblico. E isso está errado. Você precisa ouvir a voz de Jesus. Se você é uma ovelha de Cristo, você se identifica com esse versículo. As minhas ovelhas, percebe? As minhas ovelhas, aqueles que são chamados cristãos, ouvem a minha voz. Você tem ouvido a voz de Jesus? Enquanto nós estamos compartilhando a palavra, você está ouvindo a voz de Jesus, te constrangendo, te ensinando, te admoestando. Ouça a voz do Mestre. Ouça, fique atento. Nem que para isso você tenha que meditar, nem que para isso você tenha que dizer às pessoas: parem de falar, eu preciso ouvir Jesus.
Nem que para isso você tenha que dizer ao seu coração: coração, aquiete-se. Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se para ouvir a voz de Jesus. Busque a sua palavra e ouça o que Ele está dizendo. Uma segunda característica da ovelha de Cristo é que essas ovelhas seguem a Jesus. Elas me seguem. Você segue Jesus? Você, quando lê a palavra de Jesus, você ouve o que Ele está dizendo e você então se dispõe: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero seguir a tua palavra, eu quero obedecê-la, eu quero cumprir os teus desígnios. Tu és o meu exemplo. Não precisa abrir, mas Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ser cristão e seguir a Jesus significa abandonar as velhas práticas, abandonar a vida de pecado. É ser de fato santo e estampar isso no rosto, para que todos vejam isso. Para que todos realmente vejam isso. Você segue Jesus no seu trabalho? Ou você segue pessoas? Pessoas estão fazendo coisas erradas, estão te orientando a fazer coisas erradas, e você segue a direção das coisas erradas, ou mesmo na contramão do sistema, mesmo se levantando contra pessoas, você segue a Cristo. Você tem essa opção hoje. 1 João capítulo 2, versículo 6, afirma que aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma conhecê-lo, permanece nele, e se permanece nele, vive da forma como ele viveu. Isso é seguir a Cristo. Isso é pagar o preço do Evangelho. Isso é pagar o preço dos nossos dias. Preste bem atenção, olhe bem na minha direção. Você ouve Jesus, e quando você o ouve, você segue os passos de Jesus? É pisar em segurança, é dizer assim: Senhor, eu vou pisar exatamente onde o Senhor pisou, porque este é um caminho seguro. Eu não quero andar pelas minhas próprias pernas, eu não quero me aventurar em atalhos, eu quero seguir o teu caminho, ouvindo a tua voz, dia após dia, seguir os teus passos. É seguir exemplo, é ser exemplo, porque segue um exemplo. Você é exemplo para as pessoas? Você poderia dizer hoje às pessoas que não conhecem a Jesus, lá no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua família, você poderia dizer para as pessoas: olhem para mim, podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Você diria isso para as pessoas que estão ao teu redor? Se sim, louvado seja o nome do grande pastor. Se não, o que você acha que precisa ser feito? E uma terceira característica é justamente essa: Jesus sabe quem são essas pessoas. Não adianta você esconder através de formas, através de formalidades, através de religiosidade, através de achismos, porque Jesus sabe a diferença. Jesus conhece a diferença. Ele é o pastor e conhece as ovelhas pelo nome. Se você é a ovelha de Cristo, Jesus sabe, porque conhece o teu coração. E as pessoas também hão de saber, porque conhecem o teu estilo de vida e sabem muitas vezes como você viveu e como você vive agora. Infelizmente, queridos, muitos cristãos não abandonaram as velhas práticas. E se o cristão hoje é questionado, é por causa dos maus cristãos, é por causa daquele que ainda não nasceu de novo, é por causa daquele que não carrega em sua vida as marcas de Cristo. É aquele que vive de forma desleixada, não observa as palavras, mas Jesus conhece. E no Evangelho de Mateus, capítulo 25, não precisa abrir, olhe bem nos meus olhos, nos versos 31 a 46, a palavra nos ensina, e o próprio Jesus dizendo: naquele dia, o próprio Jesus fará a separação, ovelhas e bodes. Ovelhas para o lado direito, bodes para o lado esquerdo. E aqueles que não são ovelhas, aqueles que algum dia disseram: eu gosto de Jesus, mas não passaram pela cruz e a ressurreição, não passaram pelo novo nascimento, não são ovelhas de Cristo, Jesus vai dizer: apartai-vos, malditos, eu não conheço vocês, eu não conheço vocês.
Eu até sei o seu nome, porque Jesus é soberano, sabe todas as coisas, na qualidade de Deus, mas eu não reconheço a tua entrada no reino dos céus, porque você não nasceu de novo. É como se Jesus dissesse: eu entendo, como Nicodemos. Jesus interagiu com Nicodemos, mas Jesus condicionou Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino dos céus. E naquele dia, no dia da morte, no dia quando estivermos diante do Senhor, no dia que Ele voltar, Ele vai colocar você ao lado direito ou você ao lado esquerdo. Essas são as marcas daqueles que conhecem a Jesus. Você é um verdadeiro cristão? Você traz consigo as marcas do Evangelho? Você é ovelha de Cristo?